E aqui no estúdio a gente recebe agora o cientista político, o professor Lúcio Flávio. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma honra e um prazer estar aqui com você. Professor, estratégias de campanha, vamos falar um pouquinho, como é que o senhor tem notado essas estratégias? Nós já estamos aí chegando na segunda semana do guia eleitoral. Eu tenho visto muita dancinha de candidato, seja de vereador, de prefeito. O que é que tem mudado para os candidatos apresentarem isso e deixarem um pouco assim em segundo plano as propostas? O que está acontecendo é um fenômeno das redes sociais. Aquele candidato ou candidata que não fizer uma dancinha, não fizer uma piada, não colocar uma coisa mais lúdica, não é? Ele vai terminar perdendo votos ou deixando de conquistar votos num segmento do eleitorado abaixo de 30 anos que se informa, não é? E se forma, não só se informa, mas se forma pelas redes sociais. Então, obriga, não é, que substitua as propostas, que é aquilo que a gente gostaria de ver, por essas dancinhas, essas brincadeiras, porque é um fenômeno mundial, Hermes. Está vendo esse impulsionamento de questões lúdicas nas redes sociais para gerar votos. Mas isso distorce um pouco, né, o sentido de uma eleição, das campanhas eleitorais, que a gente deveria estar debatendo quem tem a melhor proposta, quem tem uma proposta absurda, né, se não executável, né? Exatamente. Nós estamos chegando num grau, as redes sociais têm um lado positivo, mas a gente tem percebido que está muito mais um lado negativo. Ele está muito mais para o entretenimento, para as questões de impacto, criar, né, cortes para se jogar nas redes sociais, seja cortes favoráveis ao seu candidato, seja cortes desfavoráveis aos seus adversários. Isso tem que ser extremamente regulamentado, porque eu concordo plenamente com você. Nós não estamos discutindo as propostas das cidades, não estamos discutindo a questão da saúde, da educação, da mobilidade, da habitação, e sim fazendo dancinhas, fazendo gracinhas para que consiga likes, consiga aprovação do eleitorado. Isso é muito ruim para a democracia. É verdade, e às vezes nem sempre essas likes são revertidas em voto, né? Aliás, eu acho que na grande maioria não vai ser revertido em voto. Agora, professor, nós temos aqui, de uma forma geral, no Brasil todo, eleições basicamente tranquilas. Tinha muita gente que apostava no fenômeno da polarização, candidatos apoiados por Lula ou candidatos apoiados por Bolsonaro. Essa polarização, efetivamente, ela vem acontecendo ou não? Olha, ela vem acontecendo principalmente nas grandes cidades. Agora, não podemos esquecer que em 2020 você tinha o auge da polarização. Você tinha Lula e você tinha Bolsonaro, não é? Esses eram os dois principais cabos eleitorais. Mas isso não significou que o eleitorado dos municípios, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, fossem influenciados decisivamente por esses dois candidatos. São outras questões que se apresentam. Claro que os dois são os principais cabos eleitorais, Lula e Bolsonaro, porque eles significam dois segmentos ou duas polarizações da sociedade, mas isso não se traduz nessa polarização em todos os municípios. As grandes cidades, não é? Você, o grande eleitorado, aí você tem essa polarização ideológica. Na infinita maioria dos municípios você não tem essa polarização. São cabos eleitorais importantes, mas não são definitivos. Para um estado como a Paraíba, eleições municipais significa asfaltar a rodovia para 2026? Sem sombra de dúvida. Nós vivemos no Brasil em geral, na Paraíba em particular, Hermes, um estado permanente de campanha. Não é? Nós terminamos 2022, começamos a discutir 2024. Agora, no tabuleiro dos 223 municípios, esse tabuleiro de xadrez político, você está vendo as discussões e as articulações já pensando em 2026. Passa inexoravelmente por para aquele deputado, aquele senador, ou aquele que queira influenciar o processo de 2026, inegavelmente ele tem que fazer uma grande quantidade de prefeitos e também de vereadores. Por isso que quem está de olho em 2026 já está pensando, está agindo, está atuando em 2024. A gente tem pelo menos 32, 37 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Mudaram as nomenclaturas, muito partido se dissipou, se dividiu. Isso. E apareceram novas legendas, republicanos, DC, né, Democracia Cristã, isso. Tem também PSOL, PT.
são as variantes de esquerda e direita. Isso muda também o comportamento do eleitor ou lá no fundo mesmo, na essência mesmo, é direita e esquerda? Nós temos aí uma sopa de letrinhas, né? Nós temos aí mais de 32 partidos oficiais. O eleitor, a eleitora que decide o processo eleitoral, ele não está vinculado a partidos políticos. É muito difícil ele acompanhar a vida partidária. É muito difícil ele definir por um programa de partido. Nós temos um voto no Brasil, em geral, na Paraíba em particular, um voto muito personalista. Se vota em pessoas. Você pode ver que a direita vota maciçamente em Bolsonaro e a esquerda vota maciçamente em Lula. Esses dois personagens, eles encarnam esse sentimento. Então, cada vez mais o eleitor, isso é ruim para a democracia. O ideal é que nós tivéssemos aí 8 partidos, né, com espectros ideológicos diferentes, porque aí a população poderia acompanhar, de fato, o programa desses partidos, as suas propostas. Não, nós vivemos um período de personalização da política. Nós não votamos em partido, votamos em pessoas. Tanto que os candidatos mudam de partido e o voto também vai junto, né? Vai junto, ele muda de partido como muda de roupa. Como muda não de é? roupa, O próprio Bolsonaro, ele já participou, acho que de 12 a 15 partidos diferentes. E isso independe. O eleitor que é vinculado, que identifica com as ideias de Bolsonaro, o segue independente do partido, independente da sigla que ele esteja. Mesmo assim com Lula. Apesar de Lula ter construído o PT e ter mantido-se dentro do PT, ele é muito maior do que o Partido dos Trabalhadores. As pessoas votam em Lula e não votam obrigatoriamente no partido. Isso vem se acentuando cada vez mais, em virtude principalmente dessa nossa legislação eleitoral, que em decorrência daquela polarização durante a ditadura, MDB e Arena, em 88, eram 2 partidos apenas, mas a Constituição de 88 possibilitou uma flexibilização muito grande, não é? E partidos políticos também são grandes negócios. A gente tem um pouquinho aqui, tempo ainda nesse bloco. Deixa eu pegar o caso de São Paulo. Porque Lula não apoia um candidato do PT, nem Bolsonaro apoia um candidato do Partido Liberal lá em São Paulo. Essa transferência de voto, o Colégio Eleitoral de São Paulo é um bom teste para saber até onde vai essa transferência de votos? É um bom teste. São Paulo é a principal cidade do país, uma das principais cidades da América Latina. Lá você tem uma polarização muito grande entre esses dois personagens, não é? O PT não tinha força suficiente para lançar um candidato, como também no Rio de Janeiro, não é? O Rio de Janeiro, o Lula estava apoiando o atual prefeito Paz. Em São Paulo você não tem um candidato do PL, você não tem um candidato do PT na cabeça, justamente em virtude dessa fragmentação eleitoral, né? E principalmente também o enfraquecimento da sigla PT ali em São Paulo. Então você tem o apoio desses 2 candidatos em 2 figuras, né? O Nunes, o atual prefeito de São Paulo, apoiado por Bolsonaro, e você tem Boulos do PSOL, do Partido PSOL, que tem a vice, que é Marta Suplicy do PT, mas apoiado por Lula. Então essa fragmentação possibilita esse fenômeno. Ok. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, a gente volta conversando aqui com o cientista político, professor Lúcio Flávio.